O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é sempre um motivo de agradecimento a Deus pela sua maravilha, por aquilo que Ele nos concede, enquanto nos proporciona todos os dias oportunidades de nós nos fortalecermos na fé. Se a gente buscando cultivar a fé, a vida já não é fácil, imaginem viver sem o auxílio da fé. É algo desesperador, desestruturador. E aí a nossa vida vai tendo manifestações de vários tipos que mostram justamente essa desestruturação e nos faz muitas vezes pensar que até a gente pode enlouquecer, no sentido de tantas realidades que podem acontecer em nossa vida. E até quando acontece assim perto de nós, a gente pode também entender isso: falta de Deus, falta da fé, falta das coisas divinas, das coisas espirituais. Por isso faz sempre bem a gente buscar se fortalecer, sobretudo quando a gente já experimentou, quando a gente já teve uma vida intensa, quando a gente já fez experiências de intensidades espirituais. A gente não se acostuma mais sem esse alimento, sem esse dom. Onde buscar? Na palavra, na Eucaristia, no testemunho dos santos, como hoje nós contemplamos a figura bonita de São Domingos, esse jovem que um testemunho, uma testemunha contemporânea, São Domingos disse que ele era um jovem bonito, um rapaz bonito. Ele tinha as barbas, o cabelo um pouco assim, como os russos têm, ruivos, bela estatura, muito amigo dos estudos e da penitência. Olhem só, gostava de estudar, devorava os volumes. Pensem que àquela altura ainda nem tinha imprensa. A imprensa é do século XV, 1400 e pouco, enquanto esse jovem viveu no século XII. Século XII, era tudo escrito à mão, era tudo nos pergaminhos, tudo nos papiros. Um livro tinha uma grossura desse tamanho assim, pensem só, pois ele os devorava. Isso nos faz entender a beleza da santidade da vida. O testemunho de São Domingos brilha sobretudo para os jovens. É aprender que Jesus ama a todos, ama as crianças,
ama os adultos, ama os jovens. E que um jovem bom, um jovem esperto, um jovem bonito, um rapaz ou uma moça, podem se consagrar ao serviço de Deus. Ou porventura, para Jesus, só vai a feiura, só o resto da feira. Não, tem que, com maior razão, ir coisas boas para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Assim contemplamos a figura de Domingos, esse jovem entusiasmado pelo que era correto. Ele devia ser assim um tipo muito propenso a ser exagerado na prontidão dele, a palavra dada, na pontualidade, na firmeza dos seus estudos. E houve uma coisa que tocou muito o coração de Domingos. Ele percebeu que numa região ali para o sul da França, norte da Espanha, de onde ele era originário, estavam vivendo na heresia, no erro. Estavam empreendendo uma vivência da religião fora da realidade. Um certo rigorismo, apoiado sobretudo na força da própria pessoa, na vontade humana. Isso é um erro. Ninguém persevera por muito tempo no bem sem o auxílio celeste. Portanto, achar que a conquista da fé, que o progresso espiritual é feito só pela vontade da gente, é um engano, é um erro, é uma heresia espiritual. E não só, mas que as pessoas recebiam aquele ensinamento direto, né? Tinha relacionamento direto, internet, uma coisa assim direto, né? WhatsApp, direto com Deus, com o Espírito Santo. Então era do Espírito Santo para a cabeça do fiel. Isso não pode existir, isso não é verdade, isso nunca existe. E o Domingos ficou impressionado com isso. E por isso reuniu um grupo de jovens, aliás, os jovens que quiseram segui-lo, para fazer uma coisa muito importante: aprofundar a fé, estudar a fé. Meus irmãos e irmãs, a fé carece da instrução. Uma fé que não é instruída, ela fica assim, né? À deriva, ao sabor das novidades. Apita uma aqui, a gente vai, né? Brilha uma outra lá, a gente vai também. Alguém diz que acha isso, a gente concorda. Ficamos ao sabor das novidades. Sem o estudo, sem o aprofundamento da fé, a fé fica frágil, como um caniço levado pelo vento, ora para cá, ora para ali. Pois bem, então Domingos deu origem ao que veio a chamar-se no tempo a Ordem dos Pregadores, ou seja, religiosos consagrados, homens e mulheres preparados para o anúncio do Evangelho, para a defesa da fé, para apresentar a verdade do Evangelho, a verdade da divina revelação. Para isso, contava com o apoio da Virgem Maria, da sua intercessão e como um instrumento pedagógico para refletir, meditar os temas do Evangelho, é o Santo Rosário. Rosários, seus mistérios, todos cenas do Evangelho. E assim ele ia antecipadamente preparando o coração do povo para então os proteger dos enganos da heresia. Esse jovem entusiasmado brilhou àquela altura, muito conhecido, muito amado, muito temido e muito combatido. Ele, porque viveu numa época de grandes personalidades. Pensem só, São Francisco é contemporâneo dele. Não sei se alguma vez se encontraram, mas é da mesma época. Àquela altura,
viveu um grande Papa, o Papa mais poderoso da história, que a história já conheceu, Inocêncio III. Era um homem monumental, com a sua autoridade, com a sua sabedoria, com a sua formação, com o seu amor pela Igreja, a sua vontade de esclarecer as verdades da fé, com a sua vontade de organizar a Igreja que vivia um momento de dificuldades à mesma época de São Francisco. Foi para ele, para Inocêncio III, que São Francisco foi lá e beijou os pés desse Papa e pediu ao Papa a autorização para poder ser feliz. Como ser feliz? Como os pássaros, eles não plantam, eles não guardam, eles não costuram roupa, mas eles são felizes e vivem cantando. E então Inocêncio III disse para Francisco: tá bem, se você precisa dessa permissão, eu lhe dou, seja feliz. E foi a vida, o projeto de vida de Francisco. É da mesma época de São Domingos, Inocêncio III, um homem grandioso, de uma sabedoria esplêndida. Escreveu um livro que ainda hoje é insuperável. Esse livro fala sobre a miséria da condição humana. É uma obra de arte, é uma obra clássica da literatura religiosa sacra do mundo. A miséria da condição humana se chama. Ele deveria completar com outro volume, que seria sobre a glória da condição humana, mas não deu tempo de ele aprontar. Pois bem, Inocêncio III valeu-se do trabalho, da dedicação, da disciplina, da ciência de São Domingos para o fortalecimento da fé entre as populações, sobretudo aqueles desprovidos da leitura, que escutavam com facilidade as pregações. Por isso, aprendiam também com facilidade se alguém lhes pregava coisas erradas. Eis que Domingos e os seus companheiros pregavam a verdade da fé, para então conduzir os povos à salvação. Nós então, contemplando a sua figura, queremos convidar também aos jovens, especialmente neste mês vocacional, a que se interessem pelas coisas de Deus, a que possam também apostar que o serviço de Deus pode realizar o coração humano, preenche os desejos da alma, traz para nós realização. Não digo felicidade, porque felicidade é uma palavra muito enganosa. A gente pensa que felicidade é não ter dificuldade, não ter problemas. E todos sabem que a vida não é assim. Ao dizermos realização, falamos de outra coisa. Ou seja, mesmo com as durezas da missão, mesmo com as perseguições, mesmo com os fracassos, mesmo com as incompreensões, a gente dorme com a consciência em paz por ter feito aquilo que devíamos fazer, como Jesus mesmo diz: ao fim de tudo dizei, somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que devíamos ter feito. Mas a gente está em paz e dorme em paz. Pois é, meus irmãos e irmãs, queridos jovens, rapazes e moças, o entusiasmo pelo Evangelho sempre suscitou no coração dos jovens de todos os tempos um desejo imenso de amar a Jesus, de amar a Igreja, de amar as pessoas, de amar os pobres e, para isso, consagrando a própria existência. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa de bem possa permanecer em nós.